pergunta a Rosa porque ela sempre tem que lembrar ele da Malu. A Rosa diz que é porque a Malu é o amor da vida dele. O Miguel diz a ela que ela sabe muito bem que isso é impossível, porque todos os laços se romperam entre eles dois. A Rosa diz que não sabe, mas que de repente pode acontecer alguma coisa que pode unir eles dois novamente. O Miguel responde que quem dera, mas que isso não vai acontecer, não mais, e que isso já está decidido faz muito tempo. É por isso que ele vai se casar com a Branca, porque acredita que essa é a única maneira de arrancar a Malu para sempre da sua cabeça e do seu coração. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui e, se possível, me responde aí nos comentários. Vocês não acham que o Miguel está sendo muito duro com a Malu, não? Porque ele vai querer tomar a decisão de se casar com a Branca e sabemos que isso nunca dará certo. O que vocês acham? Deixe a opinião de vocês nos comentários e, se possível, não esquece de deixar o seu gostei, de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho das notificações, porque só assim o YouTube vai notificar você em primeira mão de vídeos novos todos os dias. Tudo começa com a Candinha pedindo carinhosamente que a Malu não esconda nada para ela e pede para ela falar uma coisa sem esconder nada dentro dela. A Malu pergunta o que ela quer que ela diga. A Candinha vai logo direto e pergunta por que ela vai se casar com o Leopardo. A cena corta e vai para o Miguel, que está conversando com a Rosa. Ele diz que encontraram a Branca sem sentido no chão e ele propôs levar ela para o hospital, mas que ela não aceitou porque tem muito medo de se transformar na Ivete e possa escapar. Então ela pediu para deixar ela onde está trancada. A Rosa diz que a Branca é uma coitada e que sente muita pena dela porque ela é gente boa e fala que ela merecia sim outra sorte. O Miguel diz que também acha isso e que seu coração ficou despedaçado ao vê-la tão indefesa e tão desprotegida. A Rosa, desconfiada, pergunta se ele chegou ao ponto de sentir carinho pela Branca. O Miguel responde que se a Branca conseguir sair dessa e se ele conseguir salvar a Branca, ele vai se casar com ela e que tudo já está decidido. A Rosa fica chocada e pergunta se ao menos ela pode fazer uma pergunta por que ele vai se casar com a Branca. O Miguel diz que são muitas as razões. A Rosa pergunta se entre essas razões ele pode responder se também existe amor. O Miguel fica calado, mas em seus pensamentos ele diz que o amor da vida dele sempre será a Malu. Logo mais a cena volta para a Malu, que está conversando ainda com a Candinha. E a Candinha pergunta se ela vai se casar com o Leopardo por puro agradecimento. A Malu responde que não. A Candinha pergunta se isso é verdade. A Malu diz que é claro que sim e que o Leopardo perguntou a mesma coisa a ela. E ela respondeu que não e que não enganou ele e que está sendo sincera. A Candinha pergunta se ela gosta dele o tanto ao ponto de ser o seu marido. A Malu responde que ela é bonito, romântico, diz coisas bacanas e acredita que pode gostar dele sim. E acredita também que por causa disso, ela algumas vezes quis fugir. A Candinha responde: não diga, porque tudo isso que você me disse agora, eu pensei que poderia ser tudo ao contrário. Então por que você tem vontade de fugir dele? A Malu responde que é porque se algum dia ela se apaixonar de verdade por ele, ela não vai saber dizer, mas é como se fosse traindo o grande amor da vida dela, o único e verdadeiro. E isso vai ser como se ela estivesse enganando o João Miguel. A cena então volta para o Miguel e a Rosa. E ao responder à pergunta da Rosa, que perguntou se havia amor entre ele e a Branca, o Miguel diz que gosta da Branca com outro tipo de sentimento, muito diferente do que se sente quando é amor, e diz que isso não é paixão e nem loucura, mas que isso é como se fosse um desejo sincero de dedicar o tempo dele a curar ela e fazê-la feliz. A Rosa pergunta se de repente ele não está confundindo isso com gostar. O Miguel fica sem resposta e a cena volta novamente para a Malu, que está conversando com a Candinha e diz que ela iria sofrer muito se chegasse a gostar do Leopardo, porque seria a mesma coisa de quebrar uma coisa linda e delicada.
uma coisa que vale muito mais que a própria felicidade. Só que ela sabe muito bem que tudo isso é impossível entre ela e o João Miguel, e que sempre pensou que iria ficar sozinha pelo resto da vida dela. E é claro que com o filho dela, isso é óbvio, mas que sem nenhum homem e simplesmente só vivendo de lembranças. Candinha questiona e diz que como que ela pode dizer isso? A Malu diz que até que compreende que ela não pode compreender ela, porque ela mesma não compreende porque ela se sente assim. Mas é porque ela está tentando separar os sentimentos da pessoa, e que o João Miguel é o João Miguel e o outro é coisa à parte. É meio que uma ilusão de menina, seus sonhos, suas lembranças, e que gostaria muito de ter guardado isso tudo como lembrança. É como uma coisa sagrada, e que o João Miguel está lá vivendo feliz com a esposa dele. Então por que ela vai ficar ali com sentimentalismo e se escondendo do amor do Leopardo? E declara que tudo o que ela vai fazer é abrir o coração dela e ser feliz. E voltando lá para o Miguel, que responde a outra pergunta da Rosa, que foi se ele não está confundindo as coisas e apenas está gostando da Branca. O Miguel responde que vai ver, ele apenas está comovido com a dor da Branca, que quando ele viu ela deitada lá na cela, indefesa, ele ficou com vontade de confortá-la, de protegê-la e de dar a ela o seu carinho. A Rosa alerta o Miguel e diz que ele apenas pode estar com pena da Branca. O Miguel diz que não e que acredita que há algo mais. A Rosa questiona se não será outro casamento sem amor. O Miguel diz que na verdade dessa vez será diferente, porque a Branca tem alma, é sensível, é doce e ela seria uma boa mãe para a Tininha, o que a Viviana nunca foi. A Rosa diz que sabe disso porque é verdade, e depois ela abre um pequeno sorriso e pergunta o que ele acha da Malu. Ele fica calado e com um semblante totalmente diferente de alegria só em falar no nome da Malu. E já que estamos falando da Malu, é para lá que vamos agora. Ela está conversando ainda com a Candinha e diz que o filho dela precisa de um lar, precisa de um pai, e ali na fazenda ela vai ter tudo isso. E entre ela ir e ficar, ela acredita que vai escolher a melhor parte para o seu filho e para ela. A Candinha pergunta se realmente ela acha que pode ser feliz. A Malu diz que sim, e é isso que ela tem que fazer, porque é hora de parar de pensar no impossível e fechar os olhos para o passado e se jogar de cabeça para o futuro. A Candinha pergunta se isso é definitivo e o que ela pensa que vai fazer com o Miguel. A cena agora volta para o Miguel, que pergunta a Rosa porque ela sempre tem que lembrar ele da Malu. A Rosa diz que é porque a Malu é o amor da vida dele. O Miguel diz a ela que ela sabe muito bem que isso é impossível, porque todos os laços se romperam entre eles dois. A Rosa diz que não sabe, mas que de repente pode acontecer alguma coisa que pode unir eles dois novamente. O Miguel responde que quem dera, mas que isso não vai acontecer, não mais, e que isso já está decidido faz muito tempo. É por isso que ele vai se casar com a Branca, porque acredita que essa é a única maneira de arrancar a Malu para sempre da sua cabeça e do seu coração. E já que estamos falando na Amarela, é para lá que nós vamos. É na cadeia onde ela está presa. E o advogado diz que eles têm que estar bem preparados, porque em alguns dias começará o julgamento. O advogado diz que a Ivete está empenhada em que ela seja duramente castigada. A Branca confirma que sabe disso. O advogado continua falando que a Ivete quer mostrar também que ela cometeu esse crime induzida pelo Dr. São Romão. A Branca se desespera e diz que isso não é verdade. O advogado, bem tranquilo, diz que isso também ele já sabe, mas que ele primeiro teria que estabelecer que ela tem um problema de dupla personalidade. Depois ele pergunta se ela nunca chegou a se consultar sobre esse caso com outro médico e pergunta se ela conhece outra pessoa que possa testemunhar da dupla personalidade dela do passado. A Branca responde que sim, que tem outro médico. Ele pergunta quem é e como ele se chama. A Branca responde que se chama Omar.